Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Oitava rodada aqui das Olimpíadas da FIDE 2022. Vou torcer pelo Brasil aqui no feminino, vamos lá. A equipe feminina hoje vai encarar aqui a equipe da França, galera. A equipe da França tem uma média de rating muito alto. Elas são tudo entre 2.300 e 2.400, todas muito alto realmente, mas a nossa equipe também é fantástica, então certamente a gente terá uma grande batalha aqui na oitava rodada, né? Muito bem, se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve aí, já deixa também o seu like, tá bom? E se você quiser melhorar no xadrez, aproveita que a gente tá com umas oportunidades bem bacanas aí na descrição do vídeo, beleza? Muito bem, Juliana Terral aqui, tem as peças brancas jogando contra a Sophie Milliet. Jogadora de mestre internacional com 2.391 de rating. Vamos dar uma olhada então aqui a Terral. Abre com o peão do rei E4 e temos aqui C5, a defesa siciliana, C3, a variante Alapim, especialidade de Juliana Terral. E aqui cavalo em F6 atacando o peão. E5, cavalo atacado pula para D5. Cavalo em F3, aqui também é possível seguir aqui com D4, são as principais linhas. De fato, na verdade, D4 é o lance mais jogado na posição. Em segundo lugar, cavalo em F3. Terceiro lugar, bispo C4. São todos lances possíveis. Até aqui mesmo um G3 também é possível. Enfim, a escolha da Terral foi cavalo em F3. D6 foi jogado, D4 de qualquer maneira. C por D4, dama por D4. E aqui E6. E a Juliana desenvolve o bispo agora. Bispo aqui em C4. O cavalo C6 foi jogado. A dama está atacada. A dama dá um passo para o lado. E aqui D por E5. Então, cavalo por E5. Cavalo em F6 atacando a dama e aqui algumas trocas. Cavalo por C6, olha aí que legal. Também atacando a dama da Sophie. Ela não tem cheque com dama, não tem nada. Então a partida seguiu com cavalo por E4, capturando a dama da Terral. Cavalo por D8, capturando também a dama. Rei por D8, recuperando peça. E aqui a Juliana Terral faz o roque. Coloca o rei dela aqui em segurança, né? Até aqui tudo certo, ambas desenvolveram muito bem. Bispo D6 segue na partida, torre em 1, a Terral ataca o cavalo, que vai para casa de C5, e agora cavalo D2, seguindo com o desenvolvimento. Rei E7, né? Aqui já perdeu o roque, mas rei E7 já deixa o rei pronto para jogar um final e também possibilita trazer a torre para o jogo. Cavalo em F3 foi jogado, torre D8 imediatamente, bispo E3 desenvolvendo o bispo, e aqui bispo em D7 também seguindo com o desenvolvimento. Torre de A em D1, a torre na coluna aberta, a torre de A em C8, e aqui o bispo tá solto, é melhor tirar ele daí, bispo em F1 aqui em segurança, a Terral coloca. A6 foi jogado, cavalo D4, centralizando aí o cavalo, E5 atacando o cavalo, e o cavalo pula para B3 propondo trocas, cavalo por B3, A por B3. Par de bispos contra par de bispos, vamos dar uma olhada aqui, bispo em E6, então pressionando já o peão de B3, B4, colocando o peão em segurança, e aqui F6 solidificando aí o centro, até aqui tudo certo, como prosseguir? Aqui a Juliana vai para uma ideia bem bacana, G3, e depois de bispo B3 atacando a torre vai lá em segurança para a casa de A1. Bispo D5 e agora bispo em H3, atacando aqui a torre vai para a casa de C6, torre de A em D1, a torre volta aí para lutar pela coluna D. Bispo em F3, mais uma vez atacando a torre, e aqui um lance interessante da Juliana Terral, bispo G2, olha aí que legal, né? E aqui então se bispo por D1, bispo por C6, e tá tudo certo, segue o jogo. Então a partida seguiu com bispo por G2, rei por G2 e agora rei E6, aí a gente vai ter esse final, F4 pela Juliana Terral. Aqui um lance muito bacana, né? Aproveitando que o rei tá aqui na coluna E. Então bispo C7 foi jogado, evitando abrir aí a coluna E. Torre por D8, bispo por D8, F por E5, F por E5. E depois de rei F3, bispo F6. Ambas as jogadoras aqui concordaram no empate, galera. Aqui realmente não dá para nenhuma das duas ter alguma ambição. Realmente ficou difícil de progredir. As duas vão ter recursos aqui para se defender. O empate realmente é o resultado mais coerente aqui com a posição, né? Muito bem, primeira rodada aqui, primeira partida então aqui da oitava rodada, Juliana Terral empatou com a Sophie Milliet, uma jogadora International Master com quase 2.400 de rating aqui, Juliana Terral mostrando toda a sua força. Tivemos também aqui uma partida muito bacana aqui entre Júlia Alboredo e Marie Sebag, né? Então aqui a jogadora mais forte do time da França, a grande mestre Marie Sebag. Ela não é uma Woman Grandmaster, ela é uma Grandmaster, significa que ela conquistou o título de grande mestre em torneios absolutos
em torneios abertos, né, com a participação de homens, mulheres e tudo mais. Então, uma forte jogadora. E aqui a gente tem a fortíssima jogadora Júlia Alboredo, que joga de igual para igual com o GM. Já vi isso em torneios aí, Neuris Delgado passou sufoco contra ela, vários grandes mestres aí, ela bota a turma realmente, põe muita dificuldade, chega a ganhar. Aqui E4 jogado por Júlia Alboredo, C5 a defesa siciliana, cavalo em F3, D6 e aqui D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo em F6, cavalo C3 e A6, a variante Najdorf da defesa siciliana, legal, teremos uma bela luta. Bispo em E2 aqui pela Júlia Alboredo. A Júlia Alboredo uma vez, foi a Júlia Alboredo que jogou contra o Aronian, né? Ela mandou um A3 aqui contra o Aronian tava de negras e ele falou A3 against Sicilian. Wrong, né? Falou que estava errado, aí ele tomou um sufoco, quase perdeu, teve que fazer milagre para empatar a partida contra a Júlia Alboredo, né? Mas aqui ela não vai para o lance anti-leonino A3 e vai para o lance bispo E2 aqui, né? A partida seguiu com E5, o cavalo atacado volta para B3, bispo em E7, todo mundo faz o roque e aqui dama em D3, trazendo mais uma proteção para o peão central, muitas vezes para dar um suporte para o cavalo se centralizar. Bispo em E6 já combatendo, tentando combater essa ideia, porque se o cavalo subir agora, depois de um cavalo toma, vai ter que tomar de peão, né? E aí, de certa forma, as pretas podem ganhar espaço na ala do rei. Então aqui a Júlia preferiu simplesmente desenvolver o bispo D2, cavalo BD7 e aqui sim cavalo D5, não se importando em ter que deslocar o peão, afinal de contas ela também está ganhando espaço. A Júlia também está ganhando espaço aqui na ala da dama. Cavalo C5 foi jogado e agora cavalo por C5, D por C5, C4. A Júlia tem um peão passado aqui na partida, né? Dama C7 foi jogado, bispo C3, pressionando já o peão central. Bispo D6 faz o bloqueio do peão passado e também coloca uma forte pressão na diagonal de casas escuras. Então dama H3 foi jogado aqui por Júlia Alboredo. Já posicionando aqui as suas armas, né, na ala do rei. Vamos ver que legal. Cavalo D7 foi jogado, saindo da frente do peão de F. Bispo D3, mandando bala, ameaçando aqui alguma coisa parecida com checkmate em H7. G6 protegendo e agora dama em H6. Pressão na posição, hein? Ó, aqui fica ameaçando de repente um F4 seguido de mate. Claro que não é assim, jogar F4 o adversário não vai tomar. Mas enfim, pode trazer a torre lá para H3, começa a incomodar. Dama H6, um fortíssimo lance. Torre de F em 8, torre de A em E1 e aqui bispo F8 atacando a dama. A dama volta para casa de D2 e F5. Conseguiu um contra-jogo aqui a Marie Sebag, né? Mas a Júlia Alboredo segue aqui firme com F3, dominando o centro, bispo D6 mais uma vez e agora G3 aqui. Pela Júlia Alboredo. Temos B5 tentando uma ruptura na ala da dama, B3 solidificando, B4 ataca o bispo volta lá para A1 e aqui A5 pela Marie. Torre E2 por Júlia Alboredo, temos aqui A4, torre de F em 1, então a Júlia dobra aqui na coluna E, coloca forte pressão no peão central, esse peão tá pegando fogo, né? Tá quente aqui essas casas centrais. A partida seguiu com torre F8 aqui, tirando uma das defesas, afinal de contas, essas peças aqui são muito mais caras, né, do que as peças menores, então não adianta aqui, por enquanto, 3 ataques, continua existindo 3 defesas. Rei G2, melhorou a posição do rei, aqui A3, e agora dama em H6 aqui pela Júlia, mais uma vez colocando a dama, ameaçando, intimidando aqui o rei da adversária. Torre F7 foi jogada e agora a Júlia manda bala no H4, prometendo ataques aí na ala do rei. A partida seguiu com E4 atacando o bispo. E aqui a Júlia vai para um lance muito valente aqui na posição. Ela manda bala no lance bispo por E4. O que é isso, galera? As duas com 5 minutos já no relógio. E a Júlia manda bala no lance de extrema complexidade aqui e complicando também, né? Criando complicações com o lance bispo por E4. Seria possível capturar de peão, as pretas provavelmente seguiriam aqui com F4, ameaçando um F3, e seria bastante chato jogar contra cavalo E5, enfim, as pretas estavam ameaçando sacrificar um peão para ganhar bastante atividade, né? Mas aqui a Júlia manda bala nesse bispo por E4, pegou a adversária de surpresa, que segue aqui com o bispo F8, aqui poderia ser capturado também o bispo, não é que existe alguma coisa diretamente aqui da Júlia Alboredo que venceria nem nada. Mas enfim, o jogo poderia ir embora de diversas maneiras, bem complicado. Aqui teria que achar o lance bispo E5, né? Porque se bispo por E1 aqui, a Júlia vai dar mate, né? Aqui com dama em H8, né? Então a posição tem seus perigos aqui. A Júlia tá de olho nos temas táticos. Bispo F8, a Marie Sebag encontra esse lance. Dama volta lá para D2. F por E4 aceitando o sacrifício.
torre por E4. Gostei demais aqui desse sacrifício da Júlia Alboredo. Além de tudo, ela vai dar reforço para o peão passado, fora todos os ataques aqui na ala do rei. O que dificulta um pouco esse ataque é essa cadeia de peões aqui, que está realmente dificultando a bateria de dama e bispo na mesma diagonal de casas escuras. E o bispo tomando conta aqui também da casa de H6, de fato dificulta bastante aqui o plano da Júlia. A partida seguiu com bispo G7 e agora D6 atacando a dama. Olha o rolo, dama C6, bispo por G7, rei por G7. E H5, a Júlia vai aqui com o que ela tem, vai tentando expor o rei aqui da adversária. Por enquanto a Marie Sebag tem material a mais, né? Ela tem um cavalo aí a mais por alguns peões, né? Por 2 peões, é isso? Por 2 peões. A partida seguiu com torre de A em F8, pesando para cima do peão de F3 e muito perigo tá existindo aqui nessa diagonal de casas claras. A Júlia manda bala em H por G6. E aqui a Marie Sebag comete um erro grave, faltando 3 minutos, as duas já no momento tenso. A Marie tá completamente ganha aqui nessa posição com torre por F3, ela acaba não jogando esse lance. Aqui mesmo depois de torre E7 a torre volta e volta ainda com cheque, né? Aqui cobriria o cheque, provavelmente Júlia trocaria as damas e tomaria em G6 e as pretas têm uma posição aqui muito vantajosa, pode até dizer ganha mesmo, porque tem uma peça a mais e acabou o ataque aqui das brancas, né? Mas aqui no apuro do tempo, a Marie Sebag joga H por G6 e não torre por F3. E agora a Júlia vai para o contra-jogo de uma forma violenta. Torre H1 ameaçando aqui tudo e mais um pouco. A partida seguiu com torre H8 e agora torre por H8, rei por H8, dama em H6 com cheque, rei G8. E aqui, pessoal, as duas já estão com o tempo caindo. E é o lance 39, tem que fazer o lance 40 para ganhar mais meia hora no relógio. Ai, se a Júlia tivesse mais meia hora aqui na hora de fazer esse lance. Mas ela tem pouco tempo aqui e ela acaba indo para o dramático. Aqui, dramático, muita gente jogaria esse lance. Muitos de nós já deveriam, muitos que estão assistindo já devem estar até pensando aqui em jogar a torre 8, né? E esse lance aqui é dramático, porque ele joga uma vitória fora, né? Aqui, da mesma forma que a Marie Sebag tinha o lance da vitória, poucos lances atrás, a Júlia também tinha a possibilidade de jogar aqui um dama por G6 e lutar por uma vitória. Ela acaba jogando torre 8, né? Dama por G6 ganha pelo seguinte, né? Aqui, bom, se rei F8, vamos olhar aqui as possibilidades, né? Rei H8, torre H4 é direto, já vai pro checkmate, né? Então rei H8 a gente exclui. Rei F8 aqui seguiria com dama em H6 cheque. Aqui o rei não tem mais para onde ir. Se rei G8 tá vindo torre G4 com sequência de mate, né? Muito direto. Então aqui torre G7 poderia seguir. Mas aí dama em H8 cheque, olha só, né? E aqui se rei F7, torre E7. E aqui as brancas estão ganhando. Então se torre G8, torre F4 cheque iria para uma vitória, né? Rei E8. Aqui dama por G8 com cheque além de tudo. E aqui o rei não tem mais para onde ir, teria que cobrir de cavalo. E a torre toma aqui e mate no próximo lance, né? Então aqui teria a sequência de checkmate. Uma outra sequência aqui depois de dama por G6 seria, em vez de rei F8 aqui, torre G7, né? Uma outra variante. Aqui seguiria com dama em E8 cheque. E o ponto todo é o seguinte: agora se rei H7 torre H4 daria mate. E se cavalo volta, parece que defendeu tudo, só que cai a dama, né? Então acho que foi isso que na hora, no calor ali, né, dos cálculos ali com o relógio caindo e tudo mais, às vezes parecia aqui que as pretas tinham se defendido, né? Numa posição como essa tem uma peça a mais. Então você fala, não vou para essa linha não, mas aqui tem o tema, né, não sei se foi isso que aconteceu ou não, mas enfim, é difícil mesmo de calcular isso daqui com pouco tempo no relógio e aquela adrenalina rolando. E a Júlia foi para esse lance que não perde nem nada. E ela acaba conseguindo forçar aqui o perpétuo, né? Agora ela conseguiu dar cheque para sempre aqui. E ambas as jogadoras, então, empataram, né? Uma grande luta aqui. Júlia Alboredo ficou aqui realmente num contra-jogo. Ela estava pior na partida. Conseguiu estourar um H5, a torre na coluna H. Enfim, ela fez o que fez, né? A Marie Sebag acabou errando. E a Júlia ficou melhor ali. Realmente, jogaço. E no calor ali da emoção do final, nos últimos lances, acabou escorregando a vitória, né? Mas uma grande luta, uma grande partida. A Júlia mostrando sempre todo o seu potencial, toda a sua força, né? Muito bem, por enquanto, 2 partidas, 2 empates. Vamos dar uma olhada agora na partida da Cattier. A Cattier que está aqui de negras, jogando contra a mestre internacional, Pauline, qual que é o nome dela aqui? Pauline Guichard,
Olha aí que chique. Vamos dar uma olhada aqui na Cartier jogando de negras, né? A Pauline abre aqui com o peão dama. Temos aqui D5 pela Cartier, C4, E6, o gambito da dama recusado, cavalo C3, C6, a defesa semi-eslava sólida, né? Aqui E3 foi jogado, cavalo em F6, cavalo em F3, cavalo de bem D7 desenvolvendo aqui os cavalos. Bispo E2 foi jogado, bispo D6, roque. Aqui muita gente capturaria também em C4. A partida seguiu com B3, né? Aqui muita gente teria capturado. Aqui é uma linha muito comum, se eu não me engano é a Merano, né? A variante Merano da semi-eslava, bispo por C4, manda bala num B5, por exemplo. Aqui bispo D3 é bem jogado, dá para seguir com A6, bispo B7, depois C5, coisas desse tipo, né? Mas aqui preferiu jogar simplesmente com roque, B3 protegeu o peão do C4, B6, bispo B2 e aqui bispo B7. Para poder desenvolver aí o bispo de casas claras. Bispo D3 foi jogado, dama em E7, desenvolvendo, conectando as torres. Torre E1 aqui pela Pauline, C5 aqui pela Cartier. Tá jogando demais aqui a abertura firme da Cartier. C por D5, E por D5 e aqui G3. Já colocando algum granito aqui na ala do rei, né? Principalmente nessa diagonal de casas escuras, já se defendendo contra alguns ataques. Torre de A em C8 e aqui o bispo volta para proteger as casas claras em torno do rei, bispo em F1. Torre de F em D8, colocando já uma presença aqui na coluna D. Possivelmente vamos ter um ataque aqui no peão de D5, né? Então A4 seguiu na partida, cavalo em E4, aqui D por C5, cavalo de D por C5 e agora cavalo B5 atacando o bispo, que volta para a segurança em B8, protegendo além de tudo o peão aqui de A7. Cavalo de bem em D4, que luta, G6 controlando a casa de F5 e aqui bispo em H3, atacando a torre. F5 aqui pela Cartier, bloqueando o ataque e agora cavalo por F5, a Pauline manda bala nesse ataque aqui, realmente extremamente agressiva, né? Mandando bala aqui nesse peça por 2 peões aí, mais algum ataque tentando expor o rei da Cartier. Uma ideia muito interessante, talvez uma ideia um pouco prematura, porque não tem muito apoio das demais peças, né? Talvez fosse mais promissor seguir estourando aqui na ala da dama, ou manobrar mais uma vez o bispo para alguma outra casa, jogar com um pouco mais de paciência, mas vamos concordar que aqui, galera, você toma um lance como esse e fala, pronto, né? Tem que ter o psicológico forte aqui, pra você falar, nossa, perdi, né? A mestre internacional aqui com quase 2.400 de rating, manda bala aqui, pensa por 26 minutos e manda bala num cavalo por F5, você fala, putz, né? Mas tem que ter o psicológico firme aí. Aqui G por F5, bispo por F5 e agora torre aqui em C6, a torre em segurança, excelente lance aqui da Cartier. Cavalo D4 atacando a torre foi lá para H6, gostei desses lances aqui da Cartier, tá jogando demais. Aqui B4 foi jogado e agora um lance que exclama, um lance brilhante aqui da Cartier, um lance brilhante, de fato aqui um lance brilhante. Ela com o cavalo atacado, manda bala nesse lance aqui. Cavalo por F2, que coisa linda, né? Foi para isso que ela colocou a torre aqui em H6, agora a dama está atacada. E a partida vai para confusão agora com dama em F3. Rafa, o que está acontecendo? Rei por F2, torre por H2, cheque seria uma possibilidade. Depois de rei G1, torre por B2. Olha que linda essa torre aí passeando pelo tabuleiro, limpando todo mundo. Isso aqui é quase aquele robozinho aspirador que vendem. Lá falando nisso, olha aqui o cupom. Mentira. Mas parece aquele robozinho, né? Aspirador das casas e tudo mais. Agora, aí ia ser o merchan histórico, hein? Muito bem, galera, então aqui cavalo por F2, lance histórico aqui da Cartier contra a Pauline. A partida seguiu com dama em F3 e agora olha a complicação, o cavalo aqui está atacado, o cavalo aqui está atacado, como prosseguir? Cavalo de C aqui em D3 trazendo uma proteção, o que é isso? Aqui bispo por D3, cavalo por D3 atacando todo mundo e aqui cavalo em F5, olha só, atacando a dama e a torre e essa torre vai cair com cheque além de tudo, que complicação. Vamos entender só uma coisa, nesse momento Cartier tem uma peça a mais. Então também não é o fim do mundo perder aqui essa torre, né? Ela vai ficar com 2 peças pela torre, fora um cavalo muito bem colocado aqui na cesta horizontal. Então vamos ver como segue a partida. Dama em G5, cavalo por H6, dama por H6. Então vamos por partes aqui, né? 2 peças por uma torre, ainda tá muito bem na posição aqui a Cartier. E a adversária dela tá caindo tempo já, praticamente. E elas estão no lance 27. A partida seguiu aqui com dama G4, cheque aqui, dama G6, único lance, cobrindo, único lance.
Por que que é o único lance? Aqui rei F8, dama em F5 seria dramático, né? Aqui depois de rei G8, tanto faz caindo o cavalo aqui em D3. Então a partida seguiu com dama G6, protegendo o cavalo, bloqueando tudo. Dama em H4, um lance esperto, atacando aqui a torre. A partida seguiu com torre em E8, tá ligeira aqui a Cattier. E agora a torre em F1, trazendo mais peças aqui pro ataque. A casa de F6 é sempre um problema. Aqui a partida seguiu com cavalo por B2, eliminando esse monstro desse bispo. E agora a torre em F6 atacando a dama aqui da Cattier. Que partida espetacular, dama em E4, a Cattier aqui no desespero vai tentando trocar a dama. Dama G5 cheque, a única esperança da Pauline é não trocar as damas. Aqui rei H8 forçado, único lance, torre de A em F1. Que loucura de partida, como é que para esse ataque aqui da Pauline? A Cattier segue com dama por E3, cheque, é isso, dama por E3, forçou a troca das damas, torre por E3, mas agora torre F8 com cheque, rei G7, torre de 1 em F7, cheque, rei G6 e torre por B7, e a luta continua, e a Cattier tem 2 peças por uma torre, todo mundo tem 4 peões, essa é a situação aqui atual, né? Cattier salva o bispo e controla aqui a casa de G7 com o bispo aqui em E5, a partida seguiu com G4 e agora cavalo aqui em D3 jogado pela Cattier. Torre G8 com cheque, rei vai para casa de F6, torre F8 cheque. Aqui é possível jogar um rei G5, mas a Cattier faz aqui o lance rei G6, acho que para fazer logo o lance 40, ganha mais meia hora no relógio. Torre G8 cheque, rei F6 e aqui com mais tempo, as duas no relógio, a Pauline tenta ir para vitória aqui com torre por H7, que é isso? E agora ela tem 2 peões passados, que loucura de partida, a gente não sabe quem é que tá melhor, né? E aqui, galera, o mestre internacional Jefferson Peliquian, né? Eu vi ele comentando ali na live, junto com o grande mestre Rafael Leitão, né? Ele falou que aqui a manobra para ganhar é deixar o rei cortado e tentar dar checkmate, né? Então você vai fazer esse torre E2, permitir tomar lá em A7, por exemplo, e jogar um lance do tipo bispo D4, deixar lá o rei no cantinho e quem sabe tentar alguma rede de mate, né? Ou tentar capitalizar pelo menos aqui o... cavalo aqui em F2 e tentar ganhar algum peão aqui, enfim, né? Seriam possibilidades aqui, ou torre B2, deixar a torre na 7ª, deixar o rei aqui no cantinho. Esse foi o comentário lá, né? E tentar montar alguma rede de mate aqui numa posição como essa. Mas a Cattier segue aqui com torre 1 cheque, não ficou muito claro qual a vantagem desse cheque, rei G2, torre em E2 cheque, mais um cheque que não traz nenhum progresso, muito pelo contrário, porque agora o rei escapou, ele estava lá em H1 e agora já está bem ativo aqui em F3, a torre está atacada e de fato com isso a Pauline está de volta no jogo, a Cattier estava com uma boa vantagem antes, né? A partida seguiu com torre por H2, caiu mais um peão, torre em F8, cheque, rei G6 e aqui torre por H2, bispo por H2. B5 seguiu na partida, bispo aqui em G1, temos torre em G8 com cheque, rei F7, torre A8 para cima do peão. Cavalo B2 foi jogado, torre por A7, cheque, rei G6, torre D7, cavalo por A4, torre por D5, e aqui cavalo C3 atacando a torre e atacando também o peão, torre F5, bispo C5 faz o bloqueio, e aqui a Pauline vai para um lance para tentar empatar, né? Torre por bispo, fantástico aqui essa sequência, o peão avança, e agora só tem um lance, a Cattier tá caindo o tempo dela, cuidado, só tem um lance aqui, ela encontra cavalo B5 aqui, e depois de B7, como é que para esse peão? A Cattier já tem tudo sob controle, cavalo D4, cheque, cavalo vem para C6, e aqui depois de mais alguns lances, a gente tem aqui o empate, né, galera? Para quem não conhece aqui esse tema aqui de empate, o rei nunca consegue expulsar o cavalo, né? Se o rei vai para esse lado, o cavalo pula para cá. Se o rei vem para cá, o cavalo pula para cá. Se o rei vai atrás do cavalo, o cavalo volta, né? Então fica correndo atrás do rabo aqui, né? Não consegue ganhar aqui as brancas, né? Tá? Então o cavalo consegue proteger aí, rei contra peão, o cavalo sempre protege. Quando ele tá aqui, né, na casa de promoção, se estivesse em outro lugar aí muito longe, aí não, né? Muito bem, galera, uma grande partida aqui da Cattier, e o ponto todo é o seguinte, galera, quem tá jogando no presencial, tabuleiro físico, não tem barrinha para saber se tá ganhando, se não tá, né? Não tem, então assim, a gente não sabe muitas vezes, né? A Cattier aqui,
a gente viu que tinha momentos ali, ela não sabia se ela estava melhor ou não. Você põe no computador, na engine, dá que ela estava lá um pouco melhor, tinha que cortar o rei e tal, mas na prática, às vezes ela falou, pô, tô sendo esmagada aqui, essa mestre internacional tá sacrificando tudo, tá vindo para cima de mim, né? Então, mas foi um excelente resultado aqui, uma grande partida, a Katie. Nossa, eu gosto muito dos jogos da Katie, uma grande jogadora, né? E agora vamos dar uma olhada aqui na última partida que a gente tem, que aqui é o seguinte, pessoal, aqui é a partida da Ellen. A Ellen tá de negras aqui e agora é a grande chance do time da França, né, pessoal? Porque a média de rating do time da França é muito alto, né? As jogadoras são tudo 2.300, 2.400 e pouco, né? Uma média muito alta. E a gente tem, as nossas jogadoras também são tudo quase 2.300, né? A Teral ó, aqui ó, os ratings eu vou falar pra vocês, ó. Juliana Teral, 2.223. A Katie, 2.260. E Júlia Alboredo, 2.290. A quarta jogadora, que é a Ellen, é uma forte jogadora, 1.892 de rating, mas não está nesse nível, por exemplo, do time da França, né? 2.377, uma mestra internacional. Então aqui vai ser um grande desafio para a Ellen, né? Tivemos, por enquanto, 3 partidas, 3 empates, né? As brasileiras foram muito bem, porque as jogadoras da França tinham um rating maior, né? Muito bem até agora, mas aqui realmente a turma não precisa nem dar spoiler, né? Aqui a gente já sabe que realmente fica difícil aqui para Ellen, né, pessoal? Realmente uma jogadora muito forte como a Ellen, mas ela vai pegar aqui uma mestre internacional, né? Então aqui é onde o time vai para cima, né? Tivemos aqui o gambito da dama recusado, mas você sabe, no xadrez tudo pode acontecer, né? De repente a Ellen encaixa uma vitória aí e tudo mais, pode acontecer. É mais difícil. Peão toma, bispo G5, C6, aqui E3 foi jogado, bispo E7, bispo D3, cavalo BD7, dama C2, vai fazendo bem a abertura aqui a Ellen. Cavalo H5 aqui propondo trocas, bispo toma, dama toma, grande roque aqui colocando bastante dinâmica na partida. G6 já colocando aí um granito na diagonal de casas claras, H3, o cavalo vai para B6 e aqui RB1 profilático. Bispo D7, cavalo F3 desenvolvendo, aqui grande roque também, evitando os roques de alas opostas, boa Ellen, boa! Aqui cavalo em A4 e agora o cavalo volta para G7. O fianqueto do cavalo. Brincadeiras à parte, um excelente lance, né? A Ellen faz a manobra estratégica aqui de reforçar a casa de F5 e trocar um pouquinho mais de peça. Torre C1 foi jogado, aqui bispo vem para a casa de F5. Jogando muito bem a Ellen aqui, torre de H em D1. Cavalo C4 foi jogado, temos cavalo aqui em C5. E agora H5, ganhando mais espaço ali na ala do rei, né? Dama em A4, o rei vai para a casa de B8 protegendo e o cavalo vem aqui para E5. Um cavalo bem colocado. Temos aqui cavalo por E5, D por E5. E aqui bispo por D3 acabou sendo jogado, né? Um lance aqui também muito, muito bacana é tirar o cavalo daqui, ele já cumpriu o papel, e jogar, por exemplo, um lance como cavalo E6, né? Esse lance aqui é bem bacana. Se, por exemplo, o bispo por F5, pode seguir aqui com o cavalo por C5, o bispo está atacado, né? O ponto todo é esse. Então aqui as pretas teriam uma boa posição. Então seria um ótimo lance aqui o cavalo E6. Bispo por D3 acabou sendo jogado e esse lance traz um problema, né? Esse lance ajuda as brancas. Torre por D3 e a torre já chega pro ataque, né? Então aqui é um erro grave aqui da Ellen, né? A gente pode dizer que é aqui que ela começa a ter problemas no lance 20, mas ela jogou aqui até o lance 20 de igual para igual contra uma mestra internacional, fantástico, né? Saiu muito bem na abertura. Aqui um lance como bispo C8 seria possível, um lance como cavalo E6 seriam bons lances. De fato, bispo por D3 não poderia ser jogado, né? E aqui fica uma lição para todos nós. Quando devo trocar peça e quando não devo trocar peça, né? Você não deve trocar peça quando você está ajudando o seu adversário. Então aqui ela está ganhando um tempo livre para melhorar a posição da torre, né? Um free move aqui, né? Você está de fato ajudando a sua adversária. Então bispo por D3, torre por D3, cavalo E6 foi jogado, mas agora aqui a adversária, a Savina, mestra internacional, aqui ela vai para o arrebate, né? Cavalo por B7, né? Agora realmente, e a subida da torre fez toda a diferença, né, pessoal? Porque depois de dama por B7, torre B3, né? Bom, aqui ainda segue na luta. Aqui a Ellen vai com torre C8, torre por C6 foi jogado. Aqui vai castigando, né? A dama tá dando suporte aqui em C6. A dama tá cravada, não pode fazer nada. A partida seguiu com cavalo C5, aí dando um duplo. De fato aqui não tem muito o que fazer, né? Se torre por C6, dama por C6... Aqui teria que jogar um dama por B3, A por B3, torre D8, talvez essa fosse a defesa mais resistente aqui para ela, em tentar jogar torre e cavalo contra a dama.
seria uma possibilidade aqui, apesar de que brancas tem muitos peões a mais, né? 7 peões contra 5, é melhor aqui para as brancas de qualquer maneira, né? Mas aqui seguiu o cavalo C5 e agora sim vai dar ruim, né? Torre por B7, cavalo por B7, torre por C8, torre por C8 e aqui dama D7, né? A diferença daquela outra continuação que também ficaria com torre por cavalo é o posicionamento aqui, já não tá mais numa fortaleza as negras, né? Então cavalo C5 segura a partida, dama por F7 atacando todo mundo e aqui começa a desmoronar a posição aqui da Ellen, né? A dama entra firme aqui, depois de dama D6 cheque, a Ellen abandona aqui a partida, jogou firme a Ellen, pegou uma adversária de uma categoria acima, né, de rating, de tudo mais, são 500 pontos quase de rating de diferença, realmente complica aqui para Ellen, mas foi guerreira, jogou muito bem, jogou firme e que fiquem sempre os aprendizados aí, a lição para você, pra gente também, pra todos nós que estamos assistindo aqui essa maravilha e torcendo aí pelas meninas, né? Então não deu hoje acabamos sendo derrotados aí pelo time da França, né? Mas a gente segue, as meninas estão jogando bem demais, reta final aí, últimos dias das Olimpíadas, vamos seguindo, torcendo aí pela nossa equipe feminina e também pelo absoluto, né? Torcendo aí porque tá sendo realmente muito emocionante, tá sendo demais. As meninas, a equipe tá de parabéns aí pela atuação contra a França, foi por pouco, hein? Foi por pouco contra uma equipe realmente muito, muito forte aí no torneio. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!